isso que eles querem fazer esse ano, mas por que não um país rico? Aí eu não soube me explicar, é óbvio que não tem isso, né? Ou a gente pensa como país que se ajuda, ou a gente pensa como um país unido, que tem um propósito, que a Constituição vale, a construir um país forte, soberano, né? Igualitário, forte e soberano, ou infelizmente a gente vai ficar sempre nessa, né? A culpa é dos eleitores do Nordeste, a culpa é dos eleitores do Sul, a culpa no Brasil é sempre do outro, né? Eu até falo para as pessoas, eu não sei como algumas pessoas ganharam eleição, porque depois que o cara faz um monte de merda, ninguém votou nele. Ninguém, não aparece um que votou nele, eu penso, como é que esse cara ganhou a eleição? Isso, no Brasil é assim, quando não dá certo, a gente começa a dizer que a culpa é sempre do outro, a culpa é nossa. Se nós falhamos na educação, a culpa é nossa. Se nós falhamos na política, a culpa é nossa. A gente assume a culpa, mas não aceita a derrota. Assume a culpa e tenta crescer para construir outro país. E para construir um outro país, a gente começa a partir da educação. Somente um povo educado, um povo consciente dos seus deveres, obrigações e potencialidades é que pode construir um país forte e soberano. Se nós não quisermos nos educar, infelizmente, não dá certo. Os grandes homens, os grandes pensadores brasileiros, eles vinham, né, da educação pública, né? Vinham, né? E hoje você não vê mais isso, né? E eu fico me perguntando aí, Zé Valmir, como é que nós vamos ter essa sonhada educação de qualidade que você, enquanto mestre, enquanto educador, sonha que o Brasil chegue lá, né? Como chegou o Japão, como chegou a Alemanha e outros países que passaram por guerras, né? Por coisas absurdas, né? Se os nossos homens não usam mais a educação pública e nem a saúde pública. No Brasil, a educação sempre foi vista como uma praga, né? O Brasil sempre foi, por exemplo, quando terminou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil deveria ter 70% da população era analfabeta, não? 70%. A Coreia do Sul era 80%, né? Quando nós chegamos em 1970, a Coreia do Sul já tinha só uns 16% da população sem saber ler e escrever, e o Brasil ainda estava com 45%, né? Pouco a mais de 50%, ou seja, quando o país pensa em crescer, começa pela educação. O desenvolvimento é um projeto estruturado. Não adianta dizer, não, nós vamos aqui que nem os militares fizeram, vamos rasgar a Amazônia, trazer o pessoal do Nordeste para plantar, a galera vai sair da seca e vai para a Amazônia. Abriu um monte de floresta, matou um monte de índio, e hoje, onde é que estão esses assentados? Marginalizados aqui na cidade, né? Ou lá abandonados, entendeu? O país, para crescer, é um processo estruturado que começa pela educação. Aí, como eu falei antes, a gente tinha colégios públicos de qualidade porque a educação sempre foi pública. No Brasil, isso eu até coloco no livro, é um erro, a gente ainda pensa hoje que a educação é problema do governo, né? Quando eu estudava, aí eu não entendia nada de matemática. Aí eu ia lá com os colegas, eu falei com o professor, ele vem aqui sábado para dar aula aqui pra gente, a gente precisa trazer R$10 cada um. Ah não, porque quem tem que dar isso é o governo, vamos falar, ou seja, quando a gente pensa em educação, a gente sempre pensa no governo. Mas por quê? O governo, antes as escolas públicas eram boas, né? Mas eram insuficientes. Hoje, como eu falei, quando o governo brasileiro decidiu levar a educação para todo mundo, a gente percebeu que não tinha bons professores. Aí a educação pública foi ficando elitizada. E o pior que acontece hoje é o seguinte: o governo, vou falar aqui, posso até ser apedrejado, o governo brasileiro, ele vai levar a educação de qualidade para todo mundo? Não vai. Não vai, ele já está fazendo isso há várias décadas. O governo brasileiro não vai levar a educação de qualidade para todos os colégios. Ele vai priorizar colégios. Ele vai dar, como os recursos no Brasil são poucos para a educação, fora os que são surrupiados, né? O governo brasileiro vai priorizar algumas escolas com melhor nível e outras não, né? Agora, as pessoas que entendem que isso vai acontecer, que isso já está acontecendo, mas que é importante nós criarmos, nós mesmos criarmos uma disciplina para aprendermos, ou a gente vai para a escola particular, pagando, né, a escola particular melhores, ou a gente vai pagar aulas de reforço para os nossos filhos conseguirem entrar nesses colégios concorridos, né, tipo escolas técnicas, federais, etc. e tal, institutos federais,
ou infelizmente a gente vai ficar no mesmo lugar, né? Mas eu acredito, o governo Brasil Temer pode até ligar agora e dizer, não, o Valmir está errado, mas eu acredito, e isso já vem acontecendo há tempo, que o governo brasileiro não vai padronizar o ensino. Por duas questões, financeira e porque se hoje, por exemplo, qual seria... Vou pegar um tema que estava recente atualmente aí, que todo mundo falando mal do Neymar, né? Pô, o Neymar ganha isso e tal, que tinha que pagar para os professores. Se hoje, digamos, nós quiséssemos melhorar o ensino brasileiro, melhorar geral, e esse ensino brasileiro, para ser melhorado, nós precisássemos de professores, digamos, Neymar, professor top é o Neymar. Quantos professores nós teríamos disponíveis pagando esse salário para dar aula? Quantos? Né? Não tem atrativo. Poucos, né? Poucos. Por exemplo, o Brasil é um dos países que mais investe em educação do mundo. Investe em função do PIB, né? Em função do PIB, o Brasil é um dos que mais investe no mundo. Mas os países europeus, por exemplo, não investem tanto quanto eles investem. Mas o gasto médio para o aluno é de $9.000. No Brasil é de 3 mil, um terço, né? Ou seja, lá você paga muito mais para o aluno, por aluno. Outra coisa, os países europeus têm uma população que diminui. Mas se você tem um PIB crescendo e mantém percentuais de educação, você sempre vai ter mais dinheiro da educação para menos pessoas, né? O Brasil, o PIB decresceu e a população cresce, ou seja, você vai ter no máximo o mesmo dinheiro para mais gente, né? Isso que eu digo, se nós quiséssemos hoje dar um choque de melhorias no ensino e quiséssemos professores capacitados, nós não teríamos. Até estava falando aqui antes, fiquei chateado, fui levar minha filha na universidade, estava esperando por ela, tinha uma pessoa lá esperando alguém também, falando que era professora, mas que ela, lá na escola que ela dá aula, os alunos são péssimos. Os alunos são péssimos e ela chega lá e diz, olha, eu vou ler o meu jornal aqui, vocês fiquem aí. Eu não ensino vocês não aprendem e eu não vou reprovar ninguém, né? Quantos professores com essa mentalidade, desculpe a palavra, vagabunda, nós temos? Uma das funções do professor é você fazer com que o aluno tenha interesse. Aguce, né? Que ele seja curioso, que ele entenda que ele é ignorante e que ele só pode sair dessa ignorância aprendendo. Essa é uma das funções dos professores. O resto é conteúdo. Agora o cara que já diz para o aluno, olha, eu sou burro, você é burro. Aí eu finjo que eu sei, vocês fingem que aprendem, né? E tal. Isso, meu Deus, quantos professores nós temos hoje desse nível, né? Outra coisa ruim no Brasil, isso está aqui no livro, para português e matemática, mais de um terço dos professores não são formados nem em língua portuguesa nem em matemática. Como é que nós vamos... a matemática, aqui no livro tem um tópico, os novos escribas das leis universais. É que eu coloco, né, que lá na antiguidade, as pessoas que sabiam ler e escrever foram as pessoas que escreveram a história, né? Eles eram a elite burocrática dos estados antigos, né? E hoje, as pessoas que estão escrevendo as leis universais são matemáticos, porque todos os sistemas de trabalho hoje funcionam com algum dispositivo computacional, né? Celular, computador, impressora, geladeira, fogão, carro, smartphone, tudo tem um dispositivo computacional. E os dispositivos computacionais, eles são construídos com linguagem matemática, né? Com instruções matemáticas. Então, a matemática é uma ciência central no mundo moderno. E mais de um terço dos professores não são formados em matemática. Aí a gente vai ficar reproduzindo aí. Lá voltando para a empresa da minha esposa, havia um teste para engenheiros com 6 questões de matemática. Lógica, né? A maioria, quem acertasse 3, era chamado para entrevista. A maioria acertava 2. Nós estamos formando engenheiros que não sabem contar. Professores que não sabem motivar, né? Políticos que não sabem se comportar. Aí depois dá tudo errado e a gente não sabe por quê, né? Aí, infelizmente, o ensino tem um preço, né? A educação tem um preço e o preço é alto. Muito alto, né? O Sidney Sheldon fala assim, estamos na audiência. O Tenente Carpe Andrade, né? Fala aula de história aí do Brasil e do Amazonas. Obrigado aí, obrigado. Via Mesquita, boa história. E o Denso Maquiné, ele fala, boa tarde. O que você acha da arte atualmente na região? Na nossa cidade? Eu acho a arte amazonense fantástica. Fantástica. Eu sou amazonense. Posso até citar 2 questões que não sei se você vai
Não sei se a sua pergunta se situa nesse nível, né? Eu fui quarta-feira assistir um show dos Raízes Caboclas. E antes tinha uma moça, não lembro o nome, que é indígena, acho que é Yanomami, desculpa, não lembro. E ela foi cantar na língua, eu fiquei maravilhado, né? Joana Ticuna. Acho que é essa, né? Aí depois eu vi que ela vai representar, né, o Brasil, a Amazônia, né? O Brasil não, vai representar a Amazônia. Lá no maior festival de música, eu fiquei impressionado, né? O show do Raízes Caboclas é um show muito grande, né? O melhor show que eu vi na minha vida, Raízes Caboclas. Muito grande o show dele, eu fiquei impressionado. Aí também eu aproveitei que eu estava lá e comprei o livro, que foi reeditado agora pelo Tenório Teles, né? Que é a Pandorama Amazônica, né? Que são contos e lendas de um escritor, eu acho que ele era mineiro, né? Que viveu na região e conviveu com os indígenas, e que reproduziu vários contos e lendas, etc. e tal. Tenório, a introdução do livro vale o livro, né? Ele falando sobre a Amazônia, sobre os valores daquelas tribos antigas que está lá representado nesse livro, ainda está vivo nesse livro, eu achei fantástico. Só a introdução já vale o livro todo, entendeu? Então, assim, eu sou fã por arte, futebol e literatura amazonense, né? Infelizmente, sábado o FAST perdeu, né? Eu estava no estádio, foi um jogo justo, né? O Manaus foi melhor, né? O Manaus foi melhor, mas eu sou fascinado. E eu acho que nós temos, aqui em Manaus uma cultura muito rica e pouco valorizada. Eu fui dar uma entrevista um dia desse, aí o cara falou assim, pô, esse livro, cara, eu digo, pois é, ó, livro é esse aqui. Se tivesse aqui macumba carioca, vendia 1 milhão de cópias, né? Aqui em Manaus falou em carioca, né? Tudo que vem de fora é melhor. Né? Fosse aqui macumba carioca, até o pastor da igreja comprava só para ele lá falar mal da macumba carioca. Aí você faz um livro, criatividade, trabalho em rock and roll, não tem o mesmo apelo, é claro, né? Um livro que é eu considero um livro extremamente necessário para as pessoas que querem se manter trabalhando e empregadas, emprego formal ou não, né? E música, né? As melhores bandas que eu ouço aqui na atual, eu só ouço muito bandas antigas, né? Mas de banda atual que eu ouço são as bandas amazonenses, que eu acho fantásticas. Eu até digo que em termos de rock nacional, deve ter 3 ou 4 bandas fora de Manaus que estão no nível das bandas de Manaus, né? Adoro cultura local. Se eu pudesse, eu só vivia aqui no Amazonas. Zé Valmir, quais são as alternativas, as saídas, né, que tu coloca para esses ataques e para a gente ter modelos econômicos aqui na Amazônia, no Amazonas? Eu posso falar mesmo? Claro, deve. Uma das saídas que eu coloco é a gente sair do Brasil. Uma das saídas que eu coloco, né? Mas é óbvio que isso é uma coisa minha, né? Eu falo assim, eu não tenho muito apreço pela cultura que acontece fora do nosso estado. Eu leio muito, né? Livros, muitos autores do Brasil que são muito bons, mas assim, eu não me sinto, sabe, assim, muito, como se eu quisesse pertencer, né? E eu coloco aqui no livro, né, que a gente tem que construir na nossa região uma estrutura eficiente de geração de conhecimento com ou sem o Brasil. Mas, infelizmente, não será possível, né? Nós somos uma unidade da federação que não aceita saída voluntária, né? Não aceita saída voluntária de seus membros. Agora aqui para a região. E isso aqui, o bom, por exemplo, eu discordo do teu pensamento, e você tem o seu pensamento, e tem que ser respeitado, precisa ser respeitado, porque o pensamento a gente não pode cercear. E aqui está um exemplo de 2 opiniões diferentes, mas harmônicas. E a sociedade precisa. Claro. Eu acho que essa ideia que eu tenho, só quem concorda em Manaus sou eu. Assim, se o mundo moderno, o principal fator de geração de riqueza é um conhecimento, então o que é que nós temos que produzir na Amazônia? Conhecimento, né? Nós temos que produzir conhecimento. Vou dar outro exemplo aqui. Por exemplo, eu estava vendo, ontem eu tive o desprazer de assistir uma partida de futebol, que foi um primo meu lá em casa, queria assistir, aí está lá Guaraná, né? Está lá Guaraná. Guaraná original é da Amazônia, né? Original como se tem hoje, né? Eu acho que antes dos portugueses chegarem deveria ter Guaraná. Caiu de novo aí, Paulinho? Verifica aí. O Guaraná é original da Amazônia. Mas só que para se fazer Guaraná no Brasil, você precisa colocar só um percentual mínimo, né? Aí o resto você pode meter o que você quiser. Não era para ser assim, né?
Era para ser Guaraná e Guaraná. Ou é Guaraná ou não é Guaraná. Daqui a pouco vai acontecer com açaí, não, para ser açaí, só precisa ter 0,05 de folha de açaí, vai acontecer com cupuaçu, ou seja, a gente precisa produzir conhecimento para nós produzirmos produtos, valores, para nós produzirmos processos que tenham apelo comercial. Eu cito aqui uma ideia antiga do Benchimol, que era nós cobrarmos, nós efetivarmos o mercado de sequestro de carbono, né? É um mercado que balança para lá e para cá, ou seja, se a Amazônia, se a floresta, quando ela respira, ela consegue produzir, digamos assim, algo que estabiliza ou que influencia de forma positiva o clima global, então nós temos que ser ressarcidos, né? Com um imposto global sobre a floresta. Mas a gente precisa construir um conhecimento jurídico sobre isso e um conhecimento estratégico de como é que nós vamos receber isso aí. Outra coisa, por exemplo, que eu coloco no livro, o Alvin Toffler, né, que é um autor americano que eu gosto muito, ele falava que num futuro próximo, né, a migração humana seria para os oceanos, né, que nós construiríamos estruturas, cidades, lavouras, etc. Tal, no oceano. Eu discordo dele, né? Os homens do nosso planeta não estão procurando morar nos oceanos, estão procurando vida em outros planetas, né? E a partir do momento que nós descobrirmos que existem outros planetas fora da nossa, que possuem um ambiente propício à construção de vida, por que a gente não passa a vender na Amazônia sistemas biológicos prontos, né? A Amazônia vai vender sistemas biológicos. Isso parece loucura. Mas se o governo americano, o governo chinês, o governo russo, a União Europeia gasta bilhões de dólares tentando encontrar planetas que tenham condições de ter vida biológica semelhante ao que nós temos na Terra, mas que não tem, só tem condições, por que nós não podemos vender sistemas vivos, né, de floresta amazônica para povoar esses planetas? Ou outras partes do globo que já foram, né, degradadas, né? Nós temos várias partes do mundo que já foram degradadas. Por que a Amazônia não produz conhecimento suficiente para nós vendermos sistemas biológicos vivos? Outra coisa que eu coloco aqui no livro também é a tribo do conhecimento, né? A tribo do conhecimento. Nós podemos construir na Amazônia, se a Amazônia é um sistema único, né? A Amazônia é um sistema único que, de certa forma, ele altera, influencia, ele tem alguma importância para todo o sistema global, né? para todo o sistema biológico global. Então, nós poderíamos construir na Amazônia universidades, né, que potencializasse o conhecimento da floresta para alunos estrangeiros. O que é que os alunos brasileiros querem atualmente, né? Os alunos brasileiros, para se aperfeiçoar, querem fazer MBA nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque nós entendemos que nos Estados Unidos você tem as melhores escolas de MBA do mundo. Mas nos Estados Unidos você nunca vai fazer um pós-doutorado em biologia amazônica, né? Em ecologia amazônica. Então por que nós não podemos criar aqui na Amazônia? Não tem Amazônia lá, né? Né? Podemos criar na Amazônia cursos, universidades, institutos que passem a oferecer conteúdos sobre a riqueza da floresta, né, para estudantes estrangeiros. A gente pode fazer isso, mas, como eu digo, tudo isso requer primeiro que nós produzamos os conhecimentos que possam ser socializados, né, e remunerados para outras pessoas. Aí quando eu vejo um político da região dizer que a gente tem que abrir garimpo, madeireira, porque abrir campo para plantar soja, porque o agronegócio é um negócio fantástico, e não se preocupa em levar energia, conhecimento e rede para o interior, aí fica difícil. Então nós temos que primeiro produzir conhecimento. A Zona Franca é um paliativo, mas não podemos ficar só com a Zona Franca. O ambiente, né, o ambiente negocial, ele muda sempre, né? E quando os ambientes mudam, só se adapta, pegando uma questão biológica, né? Quando os ambientes mudam, só se adapta, só consegue sobreviver os organismos que são generalistas, né? Aquele que consegue se adaptar em vários ambientes é o que consegue sobreviver. Aquele que só é específico ao ambiente Zona Franca, quando o mundo muda, as transformações bruscas surgem, é o primeiro que quebra, não tem condições de sobreviver. Então nós temos, isso era uma ideia anterior, né? Produzir uma Amazônia comercial, industrial e
agroindustrial. Mas nós só ficamos aqui em Manaus, e hoje Manaus é um enclave econômico, né? Manaus concentra mais de 90% da riqueza, mais de 90% da arrecadação, da renda, quase a metade da população, né? Infelizmente, nós temos que sair desse modelo Zona Franca para um outro modelo que seja justo e que consiga fazer com que nós permaneçamos na Amazônia, mas que nós tenhamos condições de auferir renda suficiente para a gente bancar as nossas necessidades, né? Porque afinal de contas aqui é muito quente. Imagine, acaba a Zona Franca, a gente não tem renda, como é que a gente vai beber? Não dá, né? Tu fez um comentário muito sensato sobre essa contrapartida. Se as pessoas, eu costumo dizer aqui, eu sou mais incisivo, porque gera-se uma revolta em mim, que esse bando de maconheiros, filósofos da top das galáxias, né, eles criam política pública de meio ambiente, né, para preservar a Amazônia, mas nunca vieram aqui. Nunca vieram aqui. E eles acham, acredito, Zé Valmir, que a Amazônia, as águas, os rios, a floresta, os animais se preservam sozinhos e que não tem ser humano aqui, né? E você, como economista, sabe que, por exemplo, ali no Vale do Juruá, nas cidades do Rio Juruá, uma botija de gás custa R$100, o litro da gasolina R$8, né? As pessoas não conhecem a realidade e tu traz esse tema, né, da qualidade de vida das pessoas no interior para ter atrativo lá na cidade delas. Que você falou, eu lembrei até mandar um abraço para o meu amigo Antônio Andrade, lá de Parintins, aniversariando hoje. Aí eu trabalhei um tempo em Parintins, nós fomos visitar uma cidade lá, Caburi, uma vila, zona rural de Parintins. Caburi, várias pessoas recebiam bolsa escola, bolsa família, alguma bolsa lá. Só que Caburi não tinha banco postal, não tinha nada. Então as pessoas recebiam R$120 na época que eu fui lá. Só que para eles irem receber tinha que ser em Parintins, a passagem de ida e volta era 80. Acabou o dinheiro. Né? Ou seja, você tenta transferir renda para o interior, mas a renda acaba concentrada na mão de quem? Do cara que tem o barco, que é o mesmo que vende o gás, o mesmo que vende o combustível e que tem o mercadinho lá em cima, né? Ou seja, o governo transfere renda para a mão de uma pessoa só. Então nós temos que criar na Amazônia uma estrutura que possibilite as pessoas que chegaram aqui, as pessoas que absorveram os valores indígenas, né, que criaram uma outra cultura, que eles possam ficar onde eles estão, mas que eles possam ficar de forma inclusiva, né, de forma inclusiva. Outra coisa, você falou que está acontecendo na Amazônia, que eu coloco aqui no livro, a Amazônia e a Sociedade do Conhecimento Químico. O que é a sociedade do conhecimento químico? Essa sociedade, como você falou, do maconheiro, com perdão da palavra, né? Há uns 15 anos atrás, eu conversava com uns amigos meus, falava, quando os americanos detonaram a rota do tráfico que ia pelas Antilhas, né? Pelo Caribe, principalmente pela Nicarágua, do Noriega, né? Eu falei, toda essa droga que passava pela América Central vai vir pela Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia está abandonada. Aqui o cara chega, não tem ninguém. Aí hoje nós chegamos num momento em que o cara do interior é abandonado, né? Lá no interior não tem internet, não tem energia, não tem conhecimento. Aí o crime fez o quê? Chegou lá e se estabeleceu. Ou seja, ou nós criamos na Amazônia uma estrutura de conhecimento, inclusive de conhecimento de segurança estratégica, que hoje nós não temos, ou a Amazônia vai continuar sendo, né, a zona preferida para o escoamento da produção de drogas. Essa sociedade, eu escrevi isso há uns 10 anos atrás, que o tráfico de drogas, ele é transnacional. Aí semana passada eu vi lá o ministro da Segurança dizendo que o tráfico de drogas é transnacional. Eu sabia disso 10 anos atrás, o crime organizado do tráfico de drogas é transnacional. E como ele é transnacional, ele funciona como uma empresa transnacional. O que ele precisa construir? Um sistema de logística que coloque o produtor próximo do distribuidor de forma eficiente. É isso que o tráfico fez na Amazônia. E hoje aí a gente tem essa aberração que é a cidade de Manaus, né? A aberração que é dos interiores. Milhares de pessoas, infelizmente, no interior, atualmente, felizmente, trabalham por crime organizado, né? E isso está aqui no livro também. Se nós não tivermos a capacidade de levarmos vários benefícios que a Zona Franca criou em Manaus para o interior, a gente vai continuar reproduzindo essa história daqui a 10, 20 anos, né? Crime organizado, crime organizado, crime organizado.
o Exército, a Marinha Aeronáutica e a Polícia Federal e a própria PM e a Polícia Civil também do Estado do Amazonas, com efetivo muito pequeno, a gente olha ali no mapa ali, uma quantidade de fronteira absurda. Né? Como é que a gente vai vigiar toda a fronteira? Não, eu digo isso, né, que a culpa do crime ter se alastrado no Amazonas, em nenhum momento é dos policiais, dos bombeiros, dos militares, né? A culpa é do Estado. A culpa é do Estado. Imagine, você coloca, digamos assim, um batalhão de policial lá na fronteira, né? Aí o crime organizado chega com tanque, com helicóptero, com bazuca, né? Com aquela metralhadora que o Rambo usava, que ele dá um tiro, mata 50 pessoas. Aí você quer que o policial, né, mal remunerado, às vezes mal instruído, está lá, se bote o peito na frente e diga não passa nada. O Estado, nós vivemos na sociedade do conhecimento. O Estado vigia as pessoas através de conhecimento também. Ele cria mecanismos tecnológicos que o soldado só vai lá já quando for para efetivar, né, aquilo que a tecnologia se propôs. Agora não tem como você fazer um escudo humano na Amazônia. Vai fazer 1000 guardas lá de mãos dadas, ninguém passa? Não tem, né? Infelizmente a Amazônia está desassistida nesse aspecto também. As tecnologias mais importantes para a vigilância espacial não se fazem presente de forma efetiva na Amazônia, né? Ainda é o homem, o soldado, o militar, o bombeiro, o cidadão que de forma heróica, né, tenta proteger, né, a nossa região. Tanto que a gente vê as apreensões de droga, as grandes apreensões de droga na calha dos rios, feitas pelo Exército, né, através das patrulhas. Ou patrulha terrestre, né? Homens patrulhando. Agora, você imagine o seguinte, né? Que se supõe que cada quilo de droga que é preso, 9 passam. Eu acho que hoje aqui na Amazônia esse percentual deve ser diferente, porque realmente nos últimos anos, né, houve um patrulhamento melhor, né? Mas antes a suposição era de que cada 1 quilo preso, 9 passam. Eu vi uma notícia. Acho que a Receita Federal apreendeu no Porto de Santos, me parece que 2 toneladas de cocaína. Foi semana passada. De novo? Não, no Porto de Santos. Agora, quem produz cocaína que é consumida na Europa? Colômbia e Bolívia. Para essa cocaína chegar até o Porto de Santos, né? Eu penso que eles não contornaram, né, o Pacífico, né, e subiram. Eu penso Como que chegou lá? Pois é, né? 2 toneladas no Porto de Santos. O percurso que ela fez até chegar lá é fantástico. A própria Operação Lava Jato, ela começa com uma apreensão de 700 quilos de cocaína no Porto de Santos. Nós estamos aqui conversando com o escritor Zé Valmir, né, que está lançando aqui o seu livro, né, Criatividade, Trabalho e Rock and Roll na Era do Conhecimento, que aborda vários temas maravilhosos, né, da vida, do profissionalismo, da educação, da economia, de alternativas. Zé Valmir, onde é que a gente compra o livro? Onde é que a gente consegue? A primeira edição, graças a Deus, já foi esgotada. Voltou, né? Que maravilha. Aí, atualmente, ele está à venda no site clubedeautores.com, que eu já tinha um contrato com eles, resolvi colocar lá, e no site da Amazon.com também, né? Mas o livro está sendo revisado pelo professor Pedro Caio Câmara, né? E aí eu vou pedir, depois que terminar a revisão, eu vou pedir algumas cópias e vai estar disponível em 2 livrarias aqui em Manaus. Lá no centro, ambas no centro. Como eu sou amazonense, claro. Ali tem a banca do teatro, né? Ali na banca do teatro, que é o local onde mais se tem cultura amazonense. Tem vários livros de autores amazonenses. Aliás, só vende autor amazonense lá, né? Na banca lá do teatro e lá na livraria alienígena, né? Na livraria alienígena, ali na Lima Bacuri, ali próximo a Joaquim Nabuco, né? Quem sai ali acho que ali é Miranda Leão indo para da Eduardo, né? Da Eduardo não, da Getúlio Vargas para Joaquim Nabuco, né? Ali por trás do Itaú, lá vai estar disponível também. E tem na versão e-book, né? Eu só tinha lançado a versão e-book lá no site da Amazon,
Mas aí alguém de lá me mandou um e-mail dizendo que queria também a versão impressa, né? Aí eu peguei, autorizei para que se fizesse a versão impressa. E lá nesse clube de autores é que eu já tinha um trabalho lá, aí eu botei pela consideração que eles tiveram em publicar o meu primeiro livro. E esse aqui nas bancas do centro vai estar disponível, acho que mais 15 ou 20 dias. Zé Valmir, eu sou muito grato a você pela aula de história, pela conversa, né? Nós já estamos aqui com mais de 50 minutos, na segunda parte, que a primeira, né, falhou por causa da transmissão, né, desse satélite mexicano que a gente tem aqui no Brasil alugado. E conte conosco para divulgar, né? Parabéns pelo seu trabalho, né, por todo esse conhecimento que você faz questão de transmitir, né, para as pessoas. E conte conosco, quando tiver a divulgação lá, tiver uma tarde, uma noite de autógrafos, né, a gente faz questão de estar lá ao seu lado prestigiando. Obrigado, agradeço a oportunidade do canal, agradeço mesmo, né? Acho que, como eu falei, que em Manaus é muito difícil a gente vender a nossa cultura, né? Eu fui dar uma palestra um dia desse também e tinha uma pessoa de um outro estado da federação e quando terminou ele foi lá comigo e disse na minha cara: você não é amazonense. Aí eu fiquei chateado, né? As pessoas lá de fora não dão valor pra gente, né? E às vezes as pessoas daqui também não, né? Então eu agradeço a oportunidade do canal de poder divulgar a obra. Eu acho que é uma obra muito legal também, um livro muito bom. Eu já li esse livro várias vezes, final de semana. De vez em quando eu pego um capítulo e leio de novo, né? E além desse livro, eu estou terminando um outro livro que eu falei, já terminei, está para revisão também. É a Difícil Arte de Ser Eficiente, que dentre várias situações, contra várias histórias de pessoas aqui de Manaus que fizeram diferença, né? Em ambientes extremamente complexos, incertos, voláteis, como dizem por aí. E a gente também tem dado algumas palestras, né, sobre eficiência e sobre liderança, né, sobre eficiência e sobre liderança. Se alguém tiver interesse, nos contacte, né, para ver o nosso trabalho. E eu estou começando, né, mas já tenho ele todo esquematizado. Como é que a pessoa pode entrar em contato contigo? No e-mail JOWALL2, né, jowl2@yahoo.com.br. No Face, né, no Facebook, José Valmir Monteiro da Silva. Na nossa página do Facebook tem uma página lá do escritor José Valmir. E aí a gente vai começar também, já fiz o projeto, né, mas já esquematizei, como eu falei, é a gestão do conhecimento no serviço público, que eu acho que é muito legal também para a gente começar a levar essa metodologia de necessidade de fazer sempre mais de forma eficiente também para o serviço público, né? Com certeza. Serviço público. Serviço público, né, só tem a ganhar com esses ensinamentos. Eu acho legal, assim, muitos órgãos hoje já trabalham com a gestão por competência, né? A gestão por competência no serviço público é meio um negócio embaralhado, porque a competência, né, segundo os principais autores, é o que eu falei, conhecimento, habilidade e atitude, né? Mas no serviço público, entra conhecimento, habilidade e atitude, tem os cargos, né? Então isso é ruim para o serviço público, porque no mundo moderno a diferença de pessoas que trabalham no mesmo órgão é pequena, né? É muito pequeno. O conhecimento, ele está aí, disponível para a gente se apropriar dele, é muito pequena. Só que os órgãos públicos possuem níveis de carreiras, né? Possuem níveis de cargo e níveis de decisão. Então, como a gestão por competência, né, sendo uma parte da gestão por conhecimento, ela diz que o conhecimento é autoridade moral também para decidir, e o serviço público, infelizmente, não pegou essa parte, né, só ficou na gestão por competência, mas naquela primeira parte assim que a galera fala, é identificar competências, ver quais são as deficiências e tentar desenvolver, etc. e tal, que é uma parte que, no meu ver, a nossa gestão do conhecimento no serviço público é que vai ser ISO 9.999. Muito obrigado, Zé Valmir. Parabéns pelo trabalho, né? Deus abençoe você e os demais escritores que estão aqui. Você pode citar o nome deles? O Cid, né, Sheldon, que é escritor, o Irana é do nosso grupo, né? Não escreveu ainda, mas começa a andar com a gente, daqui a pouco ele está escrevendo. Muito obrigado, parabéns. Agradeço, obrigado mesmo. Portal Jornal AM Hoje, a informação está aqui.